Segundo Joana de Ângeles, que é a nossa psicóloga do plano espiritual, como nós temos feito todo o nosso trabalho sobre a psicologia espírita, né? Ela diz o seguinte: a reeducação foi facilitada a partir do momento que os estudiosos da conduta psicológica constataram que essa felicidade é possível porque existem fatores fisiológicos que a propiciam, refere-se ao milagre da dopamina, neuropeptídeo, que a fomenta e a produz. Então, Joana de Ângeles vem falando de uma reeducação, ou seja, é uma educação que já existiu em tempos remotos, os quais se perderam no tempo e no espaço, e ela busca, através de uma nova conscientização, nos colocar a par de uma filosofia educacional, pedagógica, capaz de fazer com que nós, espíritos em evolução, possamos trabalhar não só a questão comportamental, mas também verificar os efeitos que algumas substâncias produzidas em nosso organismo proporcionam em nós, nos trazendo sensações de felicidade. A exemplo da dopamina, neuroadrenalina, serotonina e tantas outras substâncias e outros hormônios. Diz ainda que na busca da saúde psicológica não deve haver precipitação, porque nós sabemos que a natureza não dá saltos. Tudo na natureza é harmônico. Tudo na natureza cumpre o seu tempo, o seu espaço, de uma forma bem tranquila, bem serena, bem calma. Então, essa condição é que nos faz com que nós também enquadremos dentro do sistema do qual nós estamos inseridos, né? Que é o planeta Terra, vivendo na terceira dimensão. Não deve haver precipitação e nem destemor. Ou seja, nós temos que aprender a conviver com as dificuldades, superando essas dificuldades, que pode parecer heroísmo em algum momento, mas na verdade é apenas hoje uma questão de sobrevivência. Se nós não nos adaptarmos aos novos tempos, às novas situações, às novas condições de vida, cada vez mais nós vamos ter problemas de natureza psicológica, que por sua vez é um motor que impulsiona toda a nossa existência, toda a nossa vida, sem dúvida alguma. Quase todos os triunfadores viveram momentos de medo e de perplexidade antes de alcançar o êxito. Todas as mudanças, todas as modificações trazem em nós medos, insegurança, desânimo. Todos que venceram, que passaram por essa etapa e chegaram vitoriosos lá na frente, passaram por esse percurso. Então isso não deve ser elemento para impedir ou dificultar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Por quê? Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós temos as nossas dificuldades. Evidentemente, em função da individualização ou através do espírito individual que nós somos, nós temos comportamentos individualizados. Mas isso não nos impede de termos um arcabouço geral, onde ela afirma, com todas as letras, que aqueles que venceram também passaram por processos turbulentos. Ou seja, não existe facilidade para ninguém. Se é assim, só nos resta entender, compreender e termos humildade
para buscarmos acompanhar essa travessia com ânimo, com coragem, com fé, com vontade, com amor e, acima de tudo, com muita humildade. Quase todos os triunfadores vieram momentos de medo e perplexidade antes de alcançar o êxito, que ora coroa sua existência pela ideoplastia. O que é a ideoplastia? Nós vamos ver. É a força, é o pensamento, proporcionando a existência de um elemento capaz de gerar em nós toda essa força interior. Então, através da vontade, através da fé, através do querer, nós vamos trabalhar isso. O pensamento é uma coisa íntima que merece atenção e cuidado, pois somente o próprio indivíduo pensante pode determinar sua felicidade através da aplicação da ideoplastia. Isso é uma coisa, pessoal. Cada um de nós tem que trabalhar isso em si. É a individualização. Então não adianta nós queremos atribuir a quem quer que seja para que possamos vencer todos esses obstáculos. Os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, enfim, os terapeutas, todos na área de saúde, eles apenas são instrumentos, auxiliam, mas cabe a cada um de nós, sem exceção, trabalhar pelo seu pensamento, pela sua determinação, o seu crescimento, o seu desenvolvimento e a sua felicidade. Não há como atribuir a quem quer que seja que faça esse trabalho que é nosso. É um dever de casa. É uma coisa muito pessoal. Ernesto Bozano foi um dos grandes estudiosos, um grande pesquisador, um grande médico, um exímio professor, né? De 1861 a 1943, onde já naquela época ele afirmava: o pensamento e a vontade, um fenômeno psicológico pode transformar-se em fisiológico. É aquilo que Joana de Ângeles afirmou a respeito da dopamina, serotonina, que são pensamentos nós trabalhando na nossa usina do nosso cérebro para produzir esses elementos, né? Ele já trabalhava isso. O pensamento pode fotografar-se, concretizar-se em materialização plástica, por isso a ideoplastia, né, vem de substâncias plásticas, maleável, tanto quanto criar um organismo vivo. É importante para a ciência e para a filosofia averiguar como que a força do pensamento e a da vontade, elementos plásticos e organizadores, atuam em nosso cérebro. Isso, gente. Olha em que ano que ele já falava isso. E agora, através da ciência, tornou-se uma confirmação através de pesquisas, através de exames dos novos pesquisadores atuais, confirmando essa tese de Ernesto Bozano. Se isto, com certeza, é verdade, vem reforçar mais uma vez que o pensamento é a mola mestre a nos impulsionar. Não é à toa que alguém disse lá atrás: vigiai e orai, né? Que foi um dos maiores psicólogos, dos maiores médicos que já passou pela Terra. E ele já dizia isso: vigiai e orai, para que os nossos pensamentos não se perdessem em labirintos de transtornos e desequilíbrios.
Pois bem, ocorre que a mente subconsciente está trabalhando 95% do dia, da noite também. Então nós temos uma vida com 5% de pensamentos conscientes. A nossa consciência, a nossa vigilância atinge apenas um patamar de 5%. 95% que trabalha é o nosso subconsciente. Nesse quadro é fácil entender o conflito do consciente e o subconsciente. Se temos no subconsciente programado ideias contrárias. Nós já vimos isso aqui, o que é registrado no nosso subconsciente. O nosso subconsciente ele não tem filtro. Ele registra tudo que captamos, em termos de visão, em termos de audição, e não é só dessa existência, é também de existências passadas. Olha o quanto o subconsciente encontra-se armazenado de informações que podem, e muitas vezes são utilizadas durante a nossa existência atual. Muitas excelentes, de alta qualidade, mas também muito lixo, muita porcaria, muitos pensamentos equivocados. E aí, como nós vamos trabalhar isso? Né? E podemos acrescentar que a mente consciente pode perceber 40 estímulos por segundo. A nossa mente consciente, agora nós percebemos 40 estímulos por segundo. Enquanto a mente subconsciente percebe 40 milhões por segundo. Não existe nenhum computador mais sofisticado do que o nosso subconsciente. E aí eu pergunto, nós nos conhecemos? Por isso é 1 milhão de vezes mais potente, 95% do tempo servindo. Como que esses efeitos subliminares se apresentam em nós? São efeitos que passam despercebido pela nossa vigilância, pela nossa consciência, e vai se alojar no nosso subconsciente. E aí, aqueles que trabalham com marketing, aqueles que trabalham com comércio, aqueles que trabalham com a venda, a partir de 1957 nos Estados Unidos, eles descobriram esses efeitos subliminares, como atingir a população, os consumidores, para estimulá-lo a comprar mais, a ser eternos consumidores dependentes, através do registro do nosso subconsciente. E nós não atentamos para isso. Quantos de nós, quando queremos afogar as nossas mágoas, dar um certo alívio, quando nós estamos, como se diz aí para baixo, vamos fazer uma comprinha, né? E se tiver um shopping, melhor ainda. Ou estamos cheios de sacolas, cheios de ânimo, cheios de vitalidade, cheios de dívidas, né? É uma beleza, é uma maravilha. Isso é o quê? É o subliminar que nos proporcionam a tomar essas atitudes errôneas, equivocadas. A necessidade dos enfrentamentos faz parte da existência humana, sem os quais o processo de crescimento interior ficaria interrompido, dando lugar a transtornos profundos de comportamento que se transformariam em patologias de difícil solução. Então, nós temos que ter essa solidez
nós temos que saber que antes, lá atrás, quando ainda nós éramos seres primitivos, nós tínhamos lá também as nossas dificuldades. Nós enfrentamos todas elas. Vencemos todas elas. Por isso nós estamos aqui hoje. E temos que fazer agora a mesma coisa. As dificuldades são diferentes. Os problemas são diferentes. Mas a necessidade de superar é a mesma. A vontade tem que ser a mesma. Porque nós não podemos fraquejar. Nós não podemos esmorecer diante dos quadros das dificuldades que a vida nos impõe. A síndrome do pensamento acelerado é uma alteração identificada por Augusto Cury, onde a mente fica repleta de pensamentos, estando completamente cheia durante todo o tempo em que a pessoa está acordada, o que dificulta a concentração, aumenta a ansiedade e desgasta a saúde física e mental. Eu tô com. SBA é o síndrome do pensamento acelerado. E Augusto Cury, pesquisador, psiquiatra, que através de vários estudos, hoje ele defende essa tese, não só no Brasil, como em todo o mundo, né? Onde isso apenas alguns dos pormenores pelos quais ainda nós vamos passar. Porque nós vamos ter, e já estamos tendo, síndromes outras, a exemplo do celular. Inclusive já existe em vários países trabalhos nesse sentido, porque está tornando-se um vício, como qualquer um outro vício, né? O nosso subconsciente não é uma porta aberta para armazenar e buscar todas essas informações? Imagina aparelhos dessa natureza enchendo de informações permanentemente o nosso subconsciente. É o que está acontecendo. Então, está repleto de pensamentos acima da nossa capacidade. Eu pergunto, não precisa muito longe não, há 50 anos atrás, qual era a diferença do nosso cérebro para hoje? Nenhuma. Mas em termos de informação, olha só, é até covardia. É totalmente desproporcional. E ao mesmo certo. Recebendo todos esses impactos. Coisas boas, sim, mas muito lixo também. E nós não estamos aprendendo a conviver com isso. Nós não estamos percebendo isso. Pelo contrário, nós estamos alimentando cada vez mais essa condição. Até onde? Nós que temos que fazer aí, manter aí, tentar, né? Manter tentar não. Controle, né? Nós temos que fazer mesmo, não é tentar não. Eliminando que colocar mesmo só o essencial, né? Sem dúvida alguma. Precisa, fora isso. E com a mulher é pior ainda, porque se você cortar os dois cascas aqui nessa mulher aqui, a mulher consegue dar pôr no pescoço assim. A outra não Diz que o é essa problema. mulher, não. É ser humano, é a mesma coisa. Veja só. Segundo a Organização Mundial da Saúde, É, ué. Mulher muito mais severa. considera-se que 20% da população mundial estão deprimidas. Já a síndrome do pensamento acelerado é 80%. Porque há uma expansão geral da tecnologia.
No Brasil, 19 milhões fazem uso de medicamentos alopáticos por questões psíquicas. É o segundo país maior consumidor de substâncias de natureza psíquica. É o nosso Brasil. Isso não é orgulho para ninguém, pelo contrário. Isso nos traz uma preocupação muito grande. Por quê? A exemplo do que nós falamos aqui, sai para fazer as compras, para poder tentar aliviar um pouco esse peso do nosso psiquismo. Os remédios também, eles trazem temporariamente um alívio, mas que não é uma coisa definitiva e nem pode ser permanente. Assim, o problema do SPA não está relacionado com o conteúdo dos pensamentos, que geralmente são interessantes, cultos e positivos, mas sim com a sua quantidade e a velocidade com que ele está inserido dentro do nosso consciente e dentro do nosso subconsciente. O que acontece dentro do cérebro. Nosso cérebro já não aguenta mais. E já está entrando em curto. E já não comporta mais tanta carga. Alguma coisa nós temos que fazer de positivo para dar um refresco, uma resfriada no nosso cérebro. Em razão do acúmulo de pensamentos tidos como prioritários, numa velocidade beta, porque o nosso cérebro ele desenvolve em ondas, né? Por isso, com todas essas terapias que nós fazemos, independente de qualquer que seja ela, quando atinge o estado alfa, onde as ondas estão indo na faixa de 9, 10, 12 no máximo, é o ideal para absorver e trabalharmos isso. Quando ela atinge o estado beta, ela pode chegar a 22, 23 de elevação de ondas. O que traz uma alteração violenta para o nosso cérebro. E quando nós estamos com o pensamento acelerado, ele está nessa onda tão alta, estresse e desgasta o cérebro, os nossos fluidos vitais. Nós sabemos que os fluidos vitais é aquele elemento, aquele nutriente para as células, para a recomposição do equilíbrio das nossas células. Mas nem ele está dando conta mais. Chega um ponto que fica acima da sua condição de manutenção. A sua produção torna-se inferior à necessidade para dar às células do cérebro o que ele precisa em termos de alívio, de suporte, não tem. O resultado emocional é desastroso. Há consequências para o corpo e para a mente, sem dúvida alguma. Por quê? Grande parte das nossas doenças nós sabemos que é de natureza psicossomáticas. Vem do pensamento. E o nosso pensamento, estando acelerado, ele vai produzir o quê? Haja corpo físico. Normalmente essa síndrome surge em pessoas que precisam se manter constantemente atentas, produtivas e sob pressão. E por isso é comum, trazemos alguns exemplos aqui. Pilotos militares, médicos, principalmente anestesistas, né? Alguns jornalistas cumprindo zonas de conflitos, quem mora na Rocinha, quem mora no Rio, né? Enfim, hoje, toda vez que nós estamos em situação de aflição, com certeza nós enquadramos aqui, porque a tensão é violenta, né? As nossas atividades são intensas. E muitas vezes o acúmulo dessas atividades tidas como prioritárias faz com que também esse desgaste seja também intenso. No entanto, observa-se que até mesmo as crianças têm demonstrado essa síndrome.
O que as crianças também têm demonstrado ser? O que vocês acham? Porque estão sendo muito exigidas, né? Porque não estão sendo crianças. Elas não estão tendo tempo para serem crianças. Até os 7 anos elas têm que brincar. Todas as atividades dela, nós julgamos para fazer alguma atividade além da sua condição neurológica, além da sua condição mental, além da sua condição espiritual. Por quê? Existe uma competição maciça na nossa sociedade e essa competição já começa desde pequenininho, para que essa criança se torne um adulto altamente competitivo quando adulto, para enfrentar as dificuldades que ele vai ter posteriormente. Só que nós estamos construindo robôs. Nós estamos construindo pessoas onde o estado emocional vai estar totalmente debilitado. Quantas pessoas depois tidos como sucesso no campo profissional e emocionalmente todo arrebentado, todo triturado. Aí eu pergunto, esse ser pode ter condição de ser um ser feliz? Um ser equilibrado? Não. É frustrado. Exatamente. Né? Então, essa situação que nós temos que rever, esse quadro que nós temos que rever, até onde essa competição, a começar pelas crianças, hoje deverão ser incrementadas dentro da nossa sociedade. Nossa existência se faz pelo excesso de atividades, funções inadequadas, reações equivocadas, ideias impositivas, sem resiliência e sem se colocar no lugar do outro, competições permanentes e perniciosas. Nós vivemos dentro desse contexto. Vivemos com ansiedade excessiva, irritabilidade, flutuação emocional. Uma hora nós estamos perto, outra hora nós estamos para a cabeça. Inquietações. Não, é um quadro real. Quem de nós não tem isso aqui? E o pior, quando nós encontramos pessoas dentro desse quadro aqui, a gente fala, puxa, eu não aguento essa pessoa. Eu não aguento estar com ela. Realmente. A pessoa é mais lenta, ele não tem paciência com aquela pessoa. Entendeu? Então nós estamos vivenciando uma situação dessa. Né? Imagina uma pessoa com ansiedade excessiva. Qual o comportamento, qual o relacionamento dessa pessoa dentro de casa, com os outros, no trabalho e tudo mais. Né? Déficit de atenção, esquecimento, fadiga mental, fadiga física, fadiga emocional. Nós já levantamos cansados. Nós já levantamos querendo dormir mais. Por quê? Através do sono, ainda que induzido e provocado, nos alivia um pouco mais. Tira essa carga, essa sobrecarga do nosso pensamento, da nossa mente. Agora vale a pena nós fazermos um questionamento muito simplório. Quando nós estamos com problemas cardíacos,
nós vamos a quem? Qual profissional? Cardiologista. Cardiologista. Quando um animal fratura uma perna, está com um problema, procuramos quem? Não, Um animal. É um veterinário. um veterinário. Quando nós. Se for um veterinário. Oi, tá tudo misturado, né? Quando o nosso carro dá um problema, nós procuramos. E quando a nossa alma está com problema, porque tudo isso aqui é na alma. Quem nós vamos procurar? Eu tô andando. Não. Eu tinha duas opções. Veja só, tudo isso, gente, está na nossa alma. Mas a gente procura uma pessoa, né, na religião, na atividade, sim, né? Mas lá no pastor, lá no padre, que cada um vai no seu, a gente vai você. Vai de mim, né? E eu agradeço. Oi, pata. Mas estamos te dando a oportunidade de evoluir. Com certeza. Estou buscando. Está fácil não. Então a gente vê, gente, que quando a nossa alma está enferma, olha só de que ela é cometida. Isso aqui é apenas algumas coisinhas. Então hoje o que nós estamos trabalhando são efeitos que são produzidos na sua origem na alma. E nós só estamos trabalhando os seus efeitos. E a causa disso? A causa disso, qual a origem disso? É trabalharmos lá na nascente do rio. É lá que precisamos estar trabalhando. Então toda essa fadiga, todo esse cansaço, dores de cabeça musculares, quedas de cabelo, gastrite, tudo isso está dentro do nosso emocional, né? Não tem como fugir disso. Para fazer frente ao processo, olha só que palavrinha pequenininha, antroposociopsicológico do indivíduo, aplicação do método da terapia psicogenética, efeitos subliminares, pode ser uma alternativa válida, como todas as terapias energéticas. Mediante reformulações de programas mentais habituais no subconsciente, através da epigenética, surgem novos estímulos ambientais e comportamentais, através da educação da pedagogia. O estudo da biologia, através da epigenética, nos possibilita a sua utilização nesse campo. Então, a ciência vem demonstrar, vem comprovar e vem nos dizer que, apesar de toda essa crise, apesar de todos os conflitos, ainda se quisermos, é possível sim, dentro de uma reeducação, como nos afirma Joana de Ângeles. Considerando outro aspecto em pesquisas, Karen, em 1885-1952, analisando os diferentes padrões da personalidade humana, sustentou que os indivíduos, por sua interação social permanente, passaram a demonstrar e a sofrerem de um tipo de ansiedade fundamental. Isso quando? Em 1962. Ou seja, já estava prevendo essa ansiedade maciça que iríamos enfrentar. E tem mais. Ela foi a primeira psicóloga que conseguiu, dentro desse tempo, se fazer presente num campo restrito que era para homens. Ela se impôs como mulher. Foi a primeira cientista a trabalhar isso e a trabalhar a questão da mente. Inclusive fazendo frente a Freud. Equilibrando o racional e o espiritual. Pois é. Base de todas as religiões é a fé. A crença faz conectar com a ciência. Einstein já falava isso. Unindo a religião
ao cosmos, né? A ciência. O pensamento é a chave. Em todo o processo, a possibilidade e a habilidade de conhecer e acreditar em si mesmo e se transformar. Então aqui nós temos a receita. Como nós vamos enfrentar essa situação? Como nós vamos superar essas dificuldades? Não podemos esperar que a massa, que a maioria, tome essa providência, porque a maioria não vai tomar, como eu já disse. Então compete a cada um de nós, conscientes das nossas responsabilidades, das nossas obrigações, como cristãos, como espírito, como pais, como mães, como educadores. Temos que acreditar sempre que existe sobre nós, em função dos conhecimentos que estamos adquirindo, um dever e uma obrigação para conosco, para com a nossa família, para com a nossa comunidade. Trabalhar a conduta moral, isto é, fazer o bem e não fazer absolutamente o mal. Porque não adianta nada nós falarmos assim: ah, mas eu não faço mal a ninguém. Não é o suficiente. O fazer mal a ninguém é uma obrigação, um dever. Como também fazer o bem é uma obrigação. Porque nós temos duas formas de crescermos e evoluirmos enquanto espírito que somos: individual e de forma solidária coletiva. Não adianta trabalhar só 50% de nós. Temos que trabalhar 100%. Por isso, quando nós fazemos o bem, a quem quer que seja, de qualquer forma, nós estamos, acima de tudo, trabalhando para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Não é aquele que ajuda que está sendo beneficiado, não. Somos nós, é aquilo que você disse. Quando você faz o bem, procura fazer o bem, você está ajudando a si mesmo. Você não está fazendo obrigação nenhuma. Simplesmente você está aproveitando a oportunidade para desenvolver-se, para crescer-se. Se o outro se beneficia daquilo, como deve ser, ótimo, excelente. Mas não pense que você está fazendo favor. Não tem favor algum. Né? Essa postura, esse conhecimento que nós temos que ter sempre. O ser que encontra neste princípio a regra universal de conduta para suas menores ações, aquelas menores, pequenininhas, né? Não precisa ser uma grande ação, não. Consegue ter uma saúde mental em equilíbrio, sem medicamentos. Por isso que o trabalho ocupacional ele é fundamental. Somente quem trabalha fazendo esses trabalhos sociais, de ajuda e tudo mais, sabe o quanto que é importante para si, o quanto isso traz benefício para si. Ele vai evitar, em grande parte, de tomar medicamentos. Ou ele adota essa postura, essa terapia de ajuda, ou se não, ele começa a tomar ansiolíticos. Porque o mundo que nós vivemos hoje, o habitat que nós temos hoje, como nós já vimos, é um habitat muito acelerado, complexo, que exige muito de nós. E muitas vezes nós não conseguimos nos equilibrar dentro desse sistema. E por alguns momentos nós vacilamos. Em alguns momentos nós caímos. Em alguns momentos nós nos prejudicamos. E não adianta querer atribuir quem quer que seja esses deslizes, esses desequilíbrios, porque a responsabilidade vai ser sempre a nossa.
né? Quanto mais os efeitos milagrosos dos antidepressivos são divulgados pela mídia e pela propaganda, mais eficazes eles se tornam. Olha só que interessante isso aqui. Quando você começa a comentar muito um com o outro, mas eu tomo medicamento assim, é uma beleza. E aquele outro, nossa, aquele faz um resultado excelente. As crenças são contagiosas. Vivemos hoje em uma cultura em que as pessoas acreditam que os antidepressivos funcionam, curam. Apenas são paliativos. Eles são importantes? São. Porque chega algum momento, pelo desequilíbrio do nosso organismo, o nosso organismo não vai ter condições de fabricar em quantidade e qualidade. Um exemplo, serotonina, dopamina, que são fundamentais para o nosso organismo. Se a nossa usina interior, se o nosso cérebro, pela nossa condição de saúde, não consegue fabricar, nada mais justo do que nós comprarmos, através de médicos, evidentemente, sempre através de médicos, para poder suprir essa necessidade, né, que o nosso organismo está tendo, até que retomamos as nossas atividades, recobramos a nossa consciência, vamos voltar a produzir esses elementos o suficiente para o nosso organismo. Então são paliativos. Só que, muitas vezes, acomodamos. Deu certo? Deu. Então vamos ficar com aquele medicamento. Só que o nosso organismo, ele tem respostas. Vai chegar um momento que, já que estou recebendo de graça mesmo, vou encostar aqui. Vou produzir mais não, vou estar de férias. Não vou fazer mais nada não. Só que não é só isso, ainda tem os efeitos colaterais. E aí nós temos que tomar um outro, em função daquele efeito colateral, depois um outro, e assim sucessivamente. Então nós temos que tomar muito cuidado com os remédios alopáticos. Eles são importantes? São. Para um tempo restrito. Para um tempo suficiente para que ele possa fazer a ação necessária no nosso organismo, tão somente para depois eles serem totalmente excluídos. Para que ele não permaneça vivo dentro do nosso organismo. Em razão dos testes clínicos dos últimos anos, acredita-se que os medicamentos antidepressivos têm seus efeitos placebos tão vigorosos quanto sua química, pela estratégia de efeitos subliminares. Ou seja, muitas vezes o laboratório ganha em propaganda. Quanto mais propaganda, nós acreditamos naquilo. As amostras grátis. E acreditamos naquele medicamento, ele passa a fazer efeito, não pela substância dele em si, mas pela crença que nós temos naquele medicamento. Tanto é que tem muitos que, com elementos placebos, passam a ter os mesmos efeitos dos medicamentos químicos. Por quê? É o nosso pensamento que funciona ali. Então, por acreditar naquele medicamento, na verdade, é o nosso próprio organismo que está reagindo e fabricando. E não é exatamente aquele medicamento. Entendeu? Mas abrindo um parênteses aí, alimentações sedentárias, vidas, né? E sempre a pessoa nem alimenta direito, ou idosos, né? Quando vai um certo tipo de vitaminas e tal. Isso aí é normal, não é? Não, sim. É uma estratégia para poder recompor. Um enfraquecimento. Não os músculos. Sim. Mas o que não é admissível. Oi? Isso. Vitaminas, às vezes, até Não. Aí esse Sim. Aqui nós estamos trabalhando mais os ansiolíticos, né? Aqueles elementos mais. E pessoas novas, né? Pessoas que não havia nem necessidade de estar entrando nesse quadro. Não, assim, né? qualquer medicamento. Por exemplo, eu, particularmente, não sou contra remédio alopático. Em nenhum remédio alopático. Por quê? O remédio alopático, ele advém através da ciência. Né? Sim. O problema é como é utilizado, em que condições é utilizado, em que tempo eles são utilizados. Porque eles fazem parte dessa ciência. E a ciência
Ela cresce, desenvolve. Então, Aí aquilo ela que o senhor falou, o paciente começa a tomar, aí já acha mais fácil, né? Acomoda e continua. Sem dúvida. Então, são esses cuidados, essas preocupações que nós temos que ter. Porque os remédios são muito importantes, sim. A exemplo das cirurgias. Né? Nós não somos contra. O que nós somos contra é a acomodação. São os remédios desnecessários, enquanto que, através do nosso esforço, né, da nossa vontade, nós poderíamos estar produzindo e não fazemos por preguiça, por acomodação. É isso que nós não podemos aceitar de forma alguma. O hábito saudável da oração, dos bons pensamentos, através de leituras edificantes, dos diálogos que enriquecem o ser interior, fluidoterapia, passes, águas fluidificadas, desobsessão. A saúde é, portanto, o estado ideal do espírito, da alma, que se descobriu a si mesmo e se identifica com o cosmos, a exemplo do Einstein, nele isento em clima de harmonia, inserido em clima de harmonia. É o que trabalha Joana de Ângeles, através de Valdo Franco, Vitória sobre a Depressão. Trata-se de uma tentativa de ir além do modelo de doença geralmente aceito pela medicina, a fim de compreender de forma profunda por que nossos pensamentos e emoções afetam a nossa fisiologia e de que modo terapias tão simples, à base de ervas, água e essências florais, por exemplo, podem ser agentes de cura tão eficazes. São teses defendidas o Dr. Richard, através da medicina vibracional, que nós vamos ouvir muito falar disso. Ocorre assim todo um processo eletroquímico no cérebro, através do qual o sentimento estimula as áreas pelas sinapses, remetendo ao corpo físico seus componentes transformadores. Tudo passa pelo pensamento e deságua no nosso corpo físico. Por isso que se afirma, grande parte das nossas doenças é de naturezas psicossomáticas. Nasce na nossa psique e culmina no somático, no nosso corpo físico. É fácil, importante compreender que o ser humano é todo um feixe de emoções que necessitam ser bem direcionadas e que a educação, o conhecimento, o exercício se encarregam de transformar em vivências saudáveis. Aqui não existe mágica. Aqui existe apenas uma proposta de vida, uma proposta de existência. Através da educação, do conhecimento, do exercício pleno e total e sadio. Então nós vamos trabalhar a nossa mudança interior. É deixar essa luz que existe dentro de nós, nos iluminarmos para que a gente possa efetivamente fazermos as nossas transformações. Por quê? O mau hábito invalida uma vida saudável, conduz o indivíduo a uma falsa comodidade, assinalada pela conduta leviana infantil. Todo ser humano, sem exceção, existe para realizar o seu crescimento interior. É esta a nossa proposta também de estarmos aqui, encarnados, através da individualização e da coletividade, embasados na lei do progresso e do amor. Por isso nós estamos aqui. É esse o objetivo de nós estarmos aqui. Os sintomas de doença, seja física ou emocional, surgem primeiro no corpo físico, mas como distorções ou bloqueios da energia e das informações subjacentes ao corpo bioenergético, decodificando o corpo
bioenergético, o Dr. Pepper, são estudiosos, são pesquisadores americanos. Porque hoje, sem dúvida alguma, América do Norte, Estados Unidos e Europa, principalmente a Rússia, é o que mais pesquisa, o que mais trabalha as energias dentro dessa área. As bioenergias. A cura pessoal será sempre a prova mais convincente dos poderes do nosso subconsciente. Há muitos anos, consegui me curar de um tumor maligno, um sarcoma. Na terminologia médica, usando o poder curador de minha mente subconsciente, que me criou e ainda mantém e dirige todas as minhas funções vitais. E com isso, tornou-se um grande pesquisador que escreveu O Poder do Subconsciente, Dr. José Rufo. Quem estuda, quem trabalha, sabe da importância dos trabalhos do Dr. José. Veja só, nós deixamos o campo da teologia, o campo da religião e adentramos definitivamente no campo da ciência. Só que não entramos sozinhos. Trouxemos para dentro da ciência a espiritualidade. É o que nós estamos fazendo. Conjugando a espiritualidade com a ciência. Para que pudéssemos estar nesse momento inserido dentro desse contexto de crescimento e de evolução, para que possamos fazer frente às necessidades que nós hoje, em função da tecnologia, que cada dia vem trazendo novas propostas. E nem sempre, por mais aparentemente boas que sejam, merecem cuidados, análise, para que nós não nos entreguemos a essas tecnologias como sendo um jardim do Éden, aquilo que nos vai fazer eternamente felizes, porque nunca será assim. Existe uma nova visão de medicina e do bem-estar. O estado psicossomático é a base de uma abordagem nova para curar doenças, para se sentir bem emocionalmente e para criar uma realidade diferente e mais desejada. Sim, os sintomas estão no corpo, mas também estão sempre na mente, consciente ou subconsciente. Conexão mente, corpo e espírito, doutora Candace Pérez, PhD. Hoje, psicofarmacologista. Então, hoje, como que os cientistas estão trabalhando nessa área? Como que estão desenvolvendo? Eu trouxe só para demonstrar como que a ciência entrou realmente para valer dentro desse campo. A proposta de mudança em busca de saúde, equilíbrio, paz e felicidade relativa impõe uma autoanálise profunda de vontade. Entre tantos fatores importantes, temos que domar o ego, combater a ignorância e ter fé. Sendo esses os primeiros passos para que a gente possa conquistar a nossa evolução, a nossa maioridade como espírito. Libertarmos da ignorância, dos mitos, dos preconceitos, das doenças, das infelicidades, dos desequilíbrios, das síndromes dos pensamentos acelerados e tantos outros que virão por aí. Através do estímulo pelo autoconhecimento, os estudos no NAI, Lar de Maria, possibilita que o assistido conheça a sua essência, analisando e revendo os comportamentos sabotadores, aquilo que joga contra nós, que o persegue dia a dia, além de possibilitar o trabalho de alguns pontos de melhoria a fim de eliminá-los, sem magia ou milagres, mas com esforço individual. Essa é a proposta nossa do Lar de Maria. Ao mesmo tempo, a terapia da prece
e da meditação constituem salutares recursos para o controle das emoções, reabastecimento de energias vigorosas que se encarregam de acerenar o sistema nervoso central, impedindo ou diminuindo a incidência da ansiedade. Então tem outra forma de trabalhar isso, né? A prece continua e será sempre um grande instrumento para aliviarmos esse cansaço mental nosso. Experimente silenciosamente. Ao fazer isso, você deixa de ser escravo de seus próprios pensamentos. Tira um momento do dia para praticar a meditação e o exercício físico. Tem tempo para você. Tem um tempo para que você seja você mesmo. Tem um tempo que você se livre dos problemas, das dívidas, dos encargos, das dificuldades. Tem um tempo para si como ser. Todos nós merecemos esse tempo. Desenvolva sua inteligência emocional. Ao fazer isso, é mais fácil entender as suas próprias emoções, e a dos outros também. Isso é fundamental para ter sucesso na vida pessoal. É trabalhando a nossa inteligência emocional. Expõe seus sentimentos. Exercite a conversar com seus verdadeiros amigos. Experimente dizer-lhes como você se sente. Isto humaniza as relações e torna mais resistente nos confrontos diários. Nós estamos perdendo essa capacidade de se relacionar, de se humanizar. Evite o excesso de informações. Filtre os estímulos visuais e sonoros das vitrines, das propagandas, das compras. Não se torne escravo da tecnologia, dos celulares. Diminua o ritmo diário da sua vida acelerada. Cuidado com a competição predatória. Nós estamos para competir conosco mesmo. Defina suas reais prioridades e foque nelas. Fé, acredite, vontade, crie, vai, busque, realize. Ser gestor da psique é saber filtrar estímulos estressantes, saber o que é lixo, o que é produtivo, fazer a higiene psíquica. Nós tomamos banho, nós escovamos os dentes. Por que nós não vamos fazer a higiene da nossa mente? É fundamental, é essencial. Reciclar pensamentos bons, vigiar e orar. Reeditar o filme do subconsciente, reescrever, reeducar, como diz Joana de Ângeles, e construir janelas paralelas para superar nossos conflitos existenciais. A gratidão torna-se um instrumento hábil no eixo ego-self. É o encontro do ego com o self. Devendo ser vivenciado em todos os momentos da existência corporal como roteiro de segurança para a conquista da sua realidade. A gratidão é filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e alegria todo aquele que a cultiva. A gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico para o início de mudanças dos males da alma. Onde que nós vamos então curar a nossa alma? Bom, gente, e aí nós chegamos ao fim da síndrome do pensamento acelerado.